Bom dia. Gostaria de cumprimentar todo o povo de Deus com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Eh, Ensinar no DIP para mim sempre é muito desafiador. Na verdade, o domingo da Igreja Perseguida é o domingo da minha vergonha enquanto cristão. Isso ficou mais evidente para mim no ano passado, no mês de março aproximadamente, quando eu estive em um congresso de educadores teológicos ali no leste da Europa. E sentei para tomar café com 3 pastores da Índia, um pastor de Glasgow, na Escócia, e eu. E aí os pastores indianos mais comedidos, calados, e eu comecei a puxar assunto com o pastor lá da Escócia. E perguntei para ele: "E aí, meu irmão, como é ser cristão na Escócia?" A gente sempre escuta da frieza e do pós-modernismo, toda aquela coisa. E ele falou: "Não, é realmente muito difícil, nós temos uma dificuldade social, mas Deus tem feito alguma coisa lá." E aí, irmãos, para minha vergonha, cair na besteira de dizer assim: "Pois é, irmão, eu entendo. Também é difícil ser cristão no Brasil." Ah, e aí um dos pastores indianos falou assim na mesa conosco, isso no café da manhã: "É, vocês estão falando de dificuldade, eu também eu sei como é difícil. Quando eu fui ordenado ao ministério, 40 dias após a minha ordenação, um grupo de militância religiosa lá do meu país, da província onde eu vivo, entrou na minha casa, tacou fogo em tudo, e eu só consegui salvar a minha esposa, meus filhos, mas a minha sobrinha que eu tinha adotado e morava comigo, eu corri enquanto ouvia os gritos dela sendo queimada pelo fogo. Então eu realmente é muito difícil. Aí eu, na hora, irmãos, assim, eu comecei a chorar, baixar a cabeça, né, com vergonha. E aí ele depois falou uma coisa muito interessante. Ele disse, aí eu perguntei, você continuou? Eu fiquei fazendo perguntas, né? Você voltou? Você foi para outro lugar? O que é que você fez? Você continuou no ministério? Você não se revoltou contra Deus? Alguma coisa nesse sentido? Aí ele falou assim: não, mas toda vida que eu entro na sala de aula para ensinar, ou subo no púlpito para pregar, eu lembro de Cristo, mas eu também lembro dos gritos da minha sobrinha. Eu sei que no céu o Senhor recebeu, mas eu preciso continuar fazendo o trabalho que Deus me confiou. O sofrimento, irmãos, é uma realidade muito presente desde o capítulo 3 do livro do Gênesis. Então, antes de abrir a porção da escritura que eu selecionei para a gente trabalhar nessa manhã, eu queria lembrar você do plano de Deus para as nações. O Deus a que nós adoramos, o Criador do céu e da terra, o grande Deus, ele é o Deus que reina sobre todas as nações. E a sua missão no mundo, ela inicia antes mesmo do homem pecar contra ele. Porque a missão de Deus, ela não tem primariamente um caráter evangelístico e redentivo. Primeira, a ênfase da grande obra de que Deus está fazendo no mundo é revelar a si mesmo para ser conhecido e adorado. Às vezes nós somos tentados a perceber a missão apenas como evangelismo, como salvação de perdidos, como livrar pessoas, os eleitos do inferno. No entanto, se isso fosse verdade, a Bíblia toda não poderia ser usada como missões, porque só existe inferno depois do capítulo 3 de Gênesis. Então, o meu ponto aqui para mostrar é talvez tentar expandir a sua visão de que missão é mais do que evangelização. Não é menos. Evangelismo é fundamental. Mas missão é uma realidade que está em toda a Bíblia e é um compromisso fundamental, primeiramente, do próprio Deus, que cria em Gênesis capítulo 1, verso 1, céus e terra com o intuito de ser revelado e ser conhecido. À medida que ele se revela e se conhece, as pessoas respondendo à revelação que Deus faz de si mesmo, elas respondem em adoração. Por isso que John Piper, no seu livro Alegrem-se os povos, ele disse que evangelismo não é a finalidade principal da igreja. A adoração é que o é. Porque haverá um tempo, houve um tempo em que evangelismo não existia e haverá um tempo em que evangelismo não vai existir. Mas nunca, nenhum segundo, houve que a adoração não fosse necessária.
Então Deus cria e cria as nações, representadas em Adão e Eva, para que possam responder à revelação que Deus faz de si mesmo em adoração. Contudo, as nações se rebelam. Adão e Eva se rebelam. E aí, irmãos, a gente tem que fazer uma pergunta muito interessante, né? Nas conferências missionárias que geralmente nós estamos, geralmente tem quem enviarei, quem há de por mim, né? E o povo de Deus geralmente responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Mas quando as nações em Adão e Eva se rebelaram, quem Deus enviaria para poder pregar? Que conferência seria convidada, seria convocada para poder levantar missionários e obreiros para pregar para Adão e Eva? Uma vez que não se tinha outro ser humano. Então, não havendo mais a quem enviar, o primeiro missionário saiu do seu trono de majestade e glória e andando foi anunciar o evangelho para as nações. É claro, talvez pareça um pouco estranho, mas lembra que Adão e Eva eram os únicos seres humanos naquela época. Então, eu estou usando aqui Adão e Eva como representante das nações. Está todo mundo acompanhando isso aqui? Então, Deus prega o evangelho, o primeiro missionário, Gênesis 3, capítulo 15, o descendente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Então, Deus dá uma nova chance para as nações. Não é? E as nações se rebelam na geração de Noé, e Deus então decide mais uma vez punir todas as nações, mas manifestar a sua graça por intermédio de Noé, para que a humanidade inicie de novo, e mais uma vez os seres humanos têm a oportunidade de se relacionarem com Deus, Deus lidando com todas as nações. Mas no capítulo 11 do livro do Gênesis, o que é que acontece? As nações mais uma vez se rebelam contra o Senhor. E Deus muda então a sua maneira de se relacionar com as nações. Ao invés de ele diretamente lidar com as nações, ele agora escolhe o que nós chamamos de um mediador. Esse mediador vem por intermédio de Abraão, capítulo 12 de Gênesis, e inicia então a história de Israel, como você já sabe. Israel, por sua vez, não é eleito em detrimento dos povos, mas é eleito para o benefício dos povos. Quando o Senhor chama Abraão, ele diz: Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, Abraão foi eleito para o benefício dos povos. Percebe o movimento bíblico aqui? Deus cria as nações para que elas o adorem. Adão e Eva se rebelam. Deus prega o evangelho, pune tirando do jardim, dá graça cobrindo com as peles de animais, o que nós acreditamos ser um indicativo da maneira como ele iria cobrir a nossa vergonha. Depois, na geração de Noé, de novo as nações se rebelam contra o Senhor, ele, por intermédio de Noé, derrama graça, e aí nós temos a Torre de Babel, e então ele muda o seu panorama. Se eu tivesse uma lousa, eu ia desenhar nações e esse ciclo de pecado. E Deus muda então. Agora Deus escolhe se relacionar com as nações por intermédio do seu povo. Então esse sempre foi o plano de Deus. O plano de Deus nunca foi um bairro, nunca foi uma cidade. O plano de Deus foi que todos os povos o adorassem. Amém? Então é seu dever enquanto cristão sempre ter em mente não somente a sua igreja local, a sua família, o seu vizinho, o seu bairro, a sua cidade, o seu estado, o seu país, mas é nosso dever como cristão pensar em todas as nações como alvo da iniciativa de Deus para restaurar e redimir toda a ordem que foi quebrada pelo pecado. Amém? Segunda coisa que eu queria falar aqui ainda à guisa de introdução é a respeito da perseguição. Não é? Nós, a Igreja Livre, nós não sabemos o que de fato significa isso, não é? A outra experiência que eu tive, que também me marcou muito, foi em uma igreja lá em Jerusalém, ao término de um culto, uma igreja, eu não diria que é uma igreja perseguida, mas é uma igreja escondida do Estado. Eu tive o privilégio de ir num culto e era legal, assim, a maneira de entrar na igreja e tal. Uma igreja grande até, mas eles eram bem rígidos com celulares e tudo. E o culto era bem simples, 3 canções e uma pregação, bem simples mesmo, uma excelente exposição da palavra de Deus. Que inclusive no dia que eu fui era sobre divórcio e novo casamento. Eu disse: "Rapaz, eu não imaginei que uma igreja, nesse contexto, ia estar refletindo sobre esse tópico". Aí o pastor falou: "Nós estamos comprometidos com a exposição da palavra, então, sequencial, o tema que for, independente das nossas lutas, vamos trabalhar isso". E aí, ao final do culto, ele pediu para um jovem ficar de pé, né?
E aí o jovem ficou de pé, 18 anos. Disse, ó, esse jovem aqui creu em Cristo essa semana e os pais dele expulsaram de casa, um presbítero da igreja acolheu, mas ele está sem roupa, está sem comida, e queria que o pessoal da igreja pudesse ajudar ele nessas questões aí. E falou isso assim, 3 minutos de aviso. E aí eu fiquei muito impactado por um jovem tomar uma decisão por Cristo e lidar com tamanha consequência. Mas sabe o que foi que mais me impactou também, irmãos, naquele dia? Foi a naturalidade com que a igreja lidou com isso. O que para mim me indicou que isso não era um evento extraordinário, mas era parte da rotina deles. Né? E eu fiquei pensando, às vezes, o que eu faço isso na minha igreja é avisar a cantina. Irmãos, cantina, depois do culto vai ter, queria que vocês ficassem. Ou reunião com os pais. Mas dentro desse mundo, dessa sociedade caída, existem alguns lugares que parte da rotina deles é ter pessoas expulsas de casa, é ser apedrejado por Cristo, é passar por todo tipo de sofrimento por causa de Jesus. Amém? Então, não gostaria, e parte do meu papel aqui nessa manhã também, é tentar trazer alguma conscientização para você, para, primeiro, lhe lembrar do privilégio que é ser um cristão numa igreja livre, numa cidade como Eusébio, num contexto como o nosso, no Ceará. Obrigado, meu filho. Certo? Segundo, que você não pensasse e não se esquecesse de que essa é uma realidade que faz parte da rotina de algumas igrejas ao redor do mundo. Eu estava até conversando com o Renan, cadê ele? Tá, por aí. Que eu não consegui acessar as informações aqui, os dados. Eu não quero arriscar trazer de cabeça aqui para vocês, mas o Renan ele vai enviar no WhatsApp. Conseguiu? Ah, tá. Ele conseguiu aqui. Eu queria ler esses dados para vocês, para a gente ver aqui a seriedade, ó. Eles colocaram aqui para a gente, ó, mais de 388 milhões de cristãos são perseguidos em todo o mundo ou discriminados por causa da fé em Jesus. Isso significa que 1 em cada 7 cristãos sofre algum tipo de perseguição, certo? Então essa é uma realidade, irmãos, muito assustadora. Outra coisa que a gente tem aqui é violência sexual dentro do contexto de perseguição, não é? Não somente essa parte, mas a própria assassinatos, certo? Muitos cristãos são mortos ao longo da história da igreja, e especialmente nos últimos 10 anos, muitos cristãos foram mortos por causa da fé em Jesus. E o tema do nosso DIP, que o Portas Abertas, a missão Portas Abertas propôs, é fé corajosa. É uma fé que permanece. E aí, irmãos, eu já começo dizendo que a fé corajosa, agora saindo um pouquinho mais da introdução e desse negócio, voltando mais aqui para o que eu quero trabalhar com vocês, a fé corajosa, ela ela precisa ser muito bem alinhada. Não é coragem de você suportar o que você precisa se suportar, é coragem de perceber a suficiência de Cristo para o capacitar a fazer isso. Existe uma diferença muito grande entre você ter uma fé corajosa por si mesmo, autossuficiente, orgulhosa, e uma fé dependente de Cristo. E aí eu me lembro muito do paradigma de Pedro aqui. Quem está familiarizado com a história de Pedro? Lembra que antes da crucificação de Cristo, ele dizia assim: Senhor, eu estou pronto para dar minha vida por ti, ainda que todos te neguem, eu jamais o negarei. E aí o Senhor diz: Pedro, tu não sabe o que disse. E eu até acho, irmãos, que Pedro, ele estava bem intencionado ali. Talvez os seus níveis de testosterona estivessem altíssimos, e ele dizendo: meu irmão, eu sou macho, eu vou aguentar o que vier, porque eu quero. Mas Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: em nós está o querer, porém não o efetuar. Então, por mais que nós chegamos aqui falando, não, se eu tivesse lá nesse contexto, eu ficaria até o final. Cuidado para você não ser igual Pedro. Cuidado para nós não assumirmos uma experiência semelhante à de Pedro, em que nós não somos autossuficientes na nossa fé corajosa, tá bom? Nós precisamos de Cristo. Por isso eu queria convidar você para abrir lá em Colossenses, capítulo 1.
Colossenses capítulo 1, a partir do versículo 13. Eu quero pensar sobre a suficiência de Cristo para uma fé corajosa. Amém? Depois da leitura, vamos fazer uma oração, pedindo para que o Senhor continue a nos ajudar. E então entrarei na exposição do texto propriamente dito. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual nós temos a redenção, a saber, a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as coisas visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove Deus que nele residisse a toda a plenitude, e havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer esteja sobre a terra, quer esteja no céu. Até aqui a leitura da palavra de Deus, vamos orar. Senhor, nós estamos aqui, Pai, diante desse dia proposto para pensar sobre os teus servos que são perseguidos ao redor do mundo, especialmente no Oriente Médio. Senhor, enquanto a gente pensa sobre isso, enquanto a gente ora por eles, nós também gostaríamos de ouvir a tua instrução por meio da palavra. E as palavras, Senhor Deus, da nossa boca e o meditado do nosso coração sejam agradáveis a ti. Nos ajude em nome de Cristo. Amém. Então, Paulo, ele escreve a carta para os Colossenses para lidar com um problema que estava acontecendo na igreja de infiltração de heresia, um certo tipo de perseguição. A gente podia dizer, não uma perseguição física, mas uma perseguição doutrinária. E aqui é um ponto muito interessante para a gente entender que esse ataque, essa perseguição doutrinária que a igreja de Colosso estava vivendo, ela minava atacar aquilo que é mais fundamental da igreja, que é Cristo. Porque quando a gente compara a importância de uma boa doutrina para uma boa conduta moral, a gente precisa chegar à seguinte conclusão: se eu tenho uma fé moralmente correta, mas doutrinariamente equivocada, isso não me faz justo diante de Deus. E uma boa vida cristã, uma vida cristã repleta de obediência, mas com a doutrina errada, ela não é suficiente para agradar a Deus. A moral não corrige o erro doutrinário. Mas o evangelho puro, Cristo, quando é compreendido de modo como revelado nas Escrituras, ele é capaz de corrigir uma moral torta. Todo mundo está conseguindo compreender o que eu estou querendo dizer? Se você viver uma vida correta, mas não tiver uma compreensão correta de Cristo, isso não muda o seu estado perante de Deus. Mas a doutrina correta a respeito de quem Cristo é e o que ele faz pode pegar até o pior de todos os homens, o mais imoral, o mais... Qual é o contrário de corajoso, hein? O mais tímido, talvez o medroso, e colocá-lo de pé. Porque a fé corajosa, ela não diz respeito ao quanto de dor você suporta, mas a fé corajosa diz respeito ao quanto de Cristo você conhece e se relaciona. Então a fé corajosa não é sobre você ser um herói da sua própria história. A fé corajosa é sobre você olhar para Cristo, ser transformado pelo Espírito e permitir que Ele faça por você aquilo que você não pode fazer. Sobre essas coisas, ele estabelece 3 pontos aqui. Quando ele quer falar sobre a suficiência de Cristo, sobre a excelência de Cristo,
acima de todas as coisas. No verso 13 e 14, ele fala de que Cristo é suficiente e a base da coragem da nossa fé, porque somente Ele é quem nos salva. O texto começa evocando uma figura de Êxodo aqui para gente. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Esse é um padrão de libertação que Deus vem estabelecendo desde o início da história. Ele fez isso no período do juiz, ele fez isso no Egito, ele fez isso na Babilônia, mas agora chegou o novo e cabal êxodo. O êxodo em que Deus nos liberta não de um império terreno, mas de um império das trevas, e por causa de Cristo, ele nos leva ao seu reino. Essa libertação, ela se dá por meio da redenção. Redenção é um pagamento de uma dívida que tira de nós o principal de todos os problemas, que é o pecado. É o pecado. Cristo, ele é suficiente porque ele é o único capaz de lidar com o problema do pecado. E muitas vezes, irmãos, nós, enquanto cristãos, nós somos muito tentados a achar que o problema da nossa vida com Deus, ela consiste em circunstâncias. Não é? Outro dia eu vi uma pessoa na internet que dizia assim, olha, eu só sou obesa porque eu vivo no Brasil. Não, porque eu vi que na Itália o macarrão não tem um tipo de glúten, eu amo macarrão. Então, se eu comesse o tanto de macarrão que eu como aqui no Brasil, na Itália, se o governo tivesse um certo tipo de preocupação que o governo da Itália tem, eu não estaria gorda. Portanto, a culpa do meu estado não é minha, é do governo. Não é? Rapaz, eu diversas vezes converso com as pessoas, com os membros da igreja, e aí, casal, qual é o script de todo casal no aconselhamento? Diga lá, meu irmão, o que está acontecendo? Vamos conversar com a irmã. Pastor, o problema é meu marido. Não lidera a casa como deveria, não me ama sacrificialmente, não me ama como Cristo amou a igreja. É mesmo, irmã, muito obrigado, aprecio muito que você tenha compartilhado. Deixa eu ver agora o marido. E aí, servo de Deus, o que é que está acontecendo lá? Pastor, o problema é minha mulher. Ela é usurpadora, ela não é submissa, ela não me respeita. Eu disse, então tá ruim, né? Tá ruim. Hã? Não, e aí a gente acaba terceirizando muito o nosso problema. E aqui o texto vai mostrar que ei, vocês são pecadores. E nós precisamos entender que parte da vida superficial com Deus que nós vivemos não é porque em alguns lugares eu já vi domingo em que as pessoas elas romantizam a perseguição. Dizem assim, ó, nós somos crente desse jeito aqui, meia boca, o pessoal não leva as coisas, porque nós somos uma igreja livre. Se Deus mandasse uma perseguição, nós éramos mais fiéis. O problema não é o contexto. De onde é que procede o mau desenho de vocês? De onde é que procede? A frieza, a negligência. De onde é que procede? Eu estou falando isso aqui, mas aqui não tem, né? Só na minha igreja tem um bocado. Aqui, graças a Deus. Hã? Mas onde é que procede essas coisas? Quando as tem. É da circunstância favorável? Não, é do coração. E somente Cristo, ele é capaz de lidar com esse problema. Somente ele é redentor de pecados. Muitas vezes, irmãos, nós precisamos saber onde de fato está a batalha da nossa vida. E a batalha da nossa vida sempre está naquilo que, na verdade, expressa ou na implicação retirada do versículo 14. É lidar com o problema do pecado. E não o pecado dos outros, mas o seu pecado. Eu até compreendo que os outros podem pecar contra você, mas a maneira como você reage ao pecado dos outros, ou ela te santifica, ou ela demonstra algum tipo de carnalidade no seu coração também. E por isso nós precisamos voltar para Cristo. A fé perseverante no nosso contexto, no contexto dos irmãos da Síria, não é? Do Oriente Médio, ela depende de Cristo, porque só Cristo pode lidar com o nosso pecado. Por isso que a oração, irmãos, muitas vezes nem deve ser tanto para que Deus mude a circunstância externa, mas é para que ele mude o pendor do nosso coração.
usando aqui a linguagem de Paulo. A inclinação do nosso coração, para em vez de ser uma inclinação da carne, seja uma inclinação do Espírito. Se você é um crente que confia em Cristo para a salvação, você pode viver em um contexto de muita liberdade e você vai amá-lo. Você pode viver num contexto de muito sofrimento, mas se é Cristo, você vai permanecer. Portanto, o que faz esses irmãos lá permanecer, esses testemunhos que a gente escuta, não é tanto sobre a coragem deles, queridos. É sobre o Espírito Santo trabalhando na vida deles para fazer por eles o que eles não podem fazer por si mesmos. Amém? O texto também mostra, irmãos, que Cristo, em sua suficiência, ele é suficiente, no versículo 15, 16 e 17, por conta do seu estado como criador de todas as coisas. Ele é suficiente, ele é criador, ele é supremo sobre a criação. O texto diz aí no verso 15, ó, que ele é a imagem do Deus invisível. Só que nós temos muita coisa para. Eu gosto de dizer que alguns versículos são como frango, e aí dá para a gente dar uma desfiadinha aqui. Pelo menos eu gosto muito de frango desfiado. Alguém aqui gosta de frango desfiado? Amém. Então vamos tentar desfiar aqui esse frango brevemente. Para isso eu queria te lembrar de Isaías capítulo 6. No ano da morte do Senhor, eu vi o Senhor, no ano da morte do rei Urias, eu vi o Senhor sentado em seu alto e sublime trono, e serafins estavam diante dele, com duas asas voavam, com duas cobriam seus pés, e com duas cobriam seus rostos, e dizia: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A W. Pink, no seu livro sobre santidade, sobre os atributos de Deus, quando ele vai falar sobre a santidade, ele reconhece que aqueles anjos estão nessa posição porque não conseguem contemplar a glória que emana do trono. Eles cobrem os pés porque se cansassem e seus pés pisassem no chão seriam fulminados. Se tentassem curiar por meio das asas, a glória que emana do trono é tremenda, que serafins, seres angelicais que não caíram, não seriam capazes de suportar. E aí nós, criados à imagem de Deus, com a sede de ver Deus com os nossos próprios olhos, como é que poderíamos suportar? Então Deus reuniu todas as perfeições em Cristo e deu para nós como modelo. O que é que João diz na teologia dele, no evangelho dele? O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos o quê? A sua glória. Glória como unigênito do Pai. Hebreus, Barnabé escrevendo aos Hebreus, estou brincando, o seminarista gosta, né? Ele diz, ele é a imagem do Deus, é a exata expressão do seu divino ser. Ou seja, Cristo, ele é aquilo que os serafins não... Cristo é para nós aquilo que os serafins não podiam ver, ele é a perfeição, a revelação perfeita de Deus. E o primogênito de toda a criação quer dizer que ele é o herdeiro e governador de tudo que Deus criou em sua relação com as nações, porque ele também é criador. A teologia do verso 16 aí. E no verso 17, ele não é só criador, mas ele também é sustentador de tudo o que existe. Amém? Então, irmãos, Cristo, ele é tão Senhor, e é tão supremo, e tão suficiente, é tão único, que ele não somente cria, mas ele estabelece o mundo a cada dia. É interessante que às vezes a gente gosta de falar, e como eu amo a natureza, né? A mãe natureza. Já viu essa expressão? A mãe natureza. As pessoas abraçam a árvore, se conecte com a árvore, eu vou ouvir, e coisas nesse sentido. Eu acho lindo o desabrochar das flores, alguém diz. Mas o que o texto está ensinando para a gente é que não existe uma mãe natureza. Existe um Senhor Jesus Cristo que governa e que chuva, sol, calor, frio, tudo é ordenado pelo primogênito da criação, o Senhor Jesus Cristo. Agora, se isso é verdade sobre a natureza, pense um pouco que isso também é verdade sobre a sua vida. E de alguma maneira, a perseguição que acontece nos cristãos do Oriente Médio está debaixo da autoridade do Senhor da criação. Estranho, né? Pensar um pouco sobre isso. Quem é que já... eu sou muito abençoado pelo material do Portas Abertas. E tem um livro que é
a de uma cristã da Coreia do Norte, agora me esqueci o nome dela, mas é um livro que ela fala sobre Jó. E aquele livro me pegou de uma maneira. Sempre que eu vejo coisas de Portas Abertas, sempre estou adquirindo os livros e tal. O livro do irmão André, eu tento ler todo ano, Contrabandista de Deus. Se você ainda não leu Contrabandista de Deus, irmão, você tem que ler. Você tem que ler o Contrabandista. Você não pode terminar esse ano sem ler o Contrabandista de Deus. É um livraço. Mas esse livro, Fé Perseguida, alguma coisa assim, ela fala que o Deus que eu conheço no sofrimento é maior do que o Deus que eu conheço na bonança. E que eu preciso entender que, mesmo que eu não entenda, os sofrimentos na minha vida estão debaixo do governo e do controle de Cristo. Ele é o Senhor do universo. E, irmãos, conversando de novo com aquele pastor da Índia, nem lembro o nome da província, estava tentando lembrar, puxar aqui na memória, mas não me lembro. Mas e eu estava falando com ele, cara, eu quero ser bem honesto aqui contigo. Eu nunca passei. A minha vida é um morango. Assim, a grande verdade a respeito de. Por mais que eu tente aí romantizar algum tipo de sofrimento que eu passei no campo missionário e tal, com privação de comer, mas o máximo sofrimento que eu passei foi morar num lugar que não tinha acesso ao Wi-Fi, talvez. Ou não tinha água, ou ganhar um salário muito pouco e precisar orar para Deus mandar comida. Mas e eu disse, isso é um morango. Hoje eu vindo para cá e pensando um pouco, eu tô indo pregar, dirigindo um carro num ar-condicionado. Num lugar muito acolhedor, de pessoas que tem pessoas lá que eu gosto, vou abrir a Bíblia, provavelmente vai ter um bom microfone, uma boa cadeira, ventilado. Meu Deus, como é fácil ser cristão aqui! E isso me traz uma vergonha. Mas eu me lembro também que Cristo ele planejou para que fosse assim para nós. Para nós. Da mesma maneira que pelos seus propósitos eternos, ele planejou que aqueles irmãos sofressem, para nós ele planejou que fosse livre. E a pergunta que eu quero fazer para você nessa altura da mensagem é: o que você faz com a sua liberdade? Tem um livro escrito por um autor não cristão, ele trabalha, o título do livro é A Invasão Vertical dos Bárbaros. E aí ele, num dado momento lá do livro, ele diz assim, ó, a melhor maneira de você aprisionar um povo não é você fazendo com que eles sofram, mas é você dando a eles conforto. Então pensa comigo um pouquinho no paradigma de sofrimento que Faraó estabeleceu no Egito. Era o quê? Peia. O povo está pedindo para adorar, desce a lenha neles. Se um cara que acorda de manhã leva uma caibada nas costas, o que é que ele vai pensar todo dia? Preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui, eu preciso sair daqui, eu preciso dar um jeito, isso aqui não dá certo, eu não vou ficar apanhando. Agora pensa um pouquinho na estratégia de Nabucodonosor. Traz os meninos para cá, dá boa comida, bota eles para estudar numa boa escola e dá o máximo de conforto para eles. Eu quero que eles comam de todas as iguarias do rei. E aí eles vão ser tentados a negar Jesus não por causa do sofrimento, mas vão ser tentados a negar Jesus por causa das facilidades. Essa é a diferença da terceira, da segunda e da terceira semente. Uma deixou, caiu e não vingou por causa da dor. E vão ter pessoas que não vão suportar. Mas outras vão negar a mensagem porque é fácil. Entendeu? Porque querem estabilidade financeira. Você já viu isso? E aí, cara, o que você tá buscando? Cara, eu tô buscando estabilidade financeira. No Brasil? Tá brincando, né? Hum. Eu conversando às vezes com os pais. E aí, como é que você pensa isso, filho? Ah, pastor, seria legal, né? Passar na faculdade pública, talvez, medicina, né?
Né? Se é o plano mais alto para o seu filho é passar na faculdade pública em medicina para ele ganhar um bom salário? É sério isso? Então nós precisamos entender que às vezes as facilidades, elas enebriam, elas embotam nossos sentidos. Elas acabam fazendo com que a gente corra para buscar eu estou pensando aqui na palavra hevel, para buscar aquilo que é vaidade, aquilo que é fugaz, aquilo que é passageiro, aquilo que aparece e vai embora. Então, irmãos, nós sim temos que orar pelos cristãos do Oriente Médio, mas esse mesmo pastor indiano foi quem falou isso para mim. Mas nós também oramos por vocês, para que vocês não neguem por causa da liberdade e facilidade que vocês têm. Não é? Por causa da liberdade e da facilidade que a gente tem. Porque ser cristão aqui é um morango. Aqui também é um morango. Ser cristão aqui é um morango. É um chantilly. Com o quê? Com chantilly ainda. Facinho, gente. Facinho. A gente pode ler a nossa Bíblia. Não é? Mas às vezes a gente acaba correndo atrás de coisas que não são ah, eternas. Não é? E aquilo que não é eterno, irmão, é eternamente inútil. Cristo, o Senhor da criação, ele deu sofrimento para alguns e liberdades para outros. Que os do sofrimento não neguem por causa da dor, mas que nós também não neguemos. Que tenhamos uma fé corajosa para dizer não às facilidades do nosso contexto. Amém? Último ponto aqui da exposição está no verso 18 até o verso 20. Cristo é Senhor sobre a igreja. Então, a suficiência de Cristo na salvação, só Ele salva, só Ele lida com o problema do pecado. A suficiência de Cristo na criação, Ele que governa e sustenta todas as coisas. E a suficiência de Cristo na igreja, porque Ele é o cabeça da igreja e Ele dá a direção para isso. Então, enquanto Cristo é o cabeça, na metáfora bíblica, nós somos os membros, tá? E eu acho legal quando o irmão diz assim: eu sou a igreja. Já viu esse? Não, eu sou a igreja. Eu disse, irmão, não. O máximo pode ser um membro, tá? A igreja só pode ser quando tem mais de um membro. E se você não está vinculado à igreja, eu penso na seguinte analogia. Se eu cortar o meu dedo mindinho, o meu dedo mindinho assim, eu não quero mais esse Mateus não tô gostando desse corpo. Esse cara não corta as minhas unhas bem, ele tá trabalhando, fazendo calo. Eu não vou ficar nesse corpo, eu vou sair. Vou viver sozinho, é mais saudável para mim. Né? Você acha que meu dedo midinho o que ia acontecer com o meu dedo midinho? Ele ia necrosar, ele ia morrer. Né? Então, algumas vezes nós encontramos pessoas, né? Eu chamo de o crente alecrim dourado. Né? É o alecrim dourado por quê? Porque ele é tão especial que ele nasceu no campo sem ser semeado. Todos os outros foram semeados, foram cuidados, tá lá, tudo direitinho. Ele tem uma cor especial e ele não foi semeado, ele simplesmente surgiu. Ele é autoexistente, é quase um Deus, né? O crente alecrim dourado é aquele crente que diz assim, por exemplo, lá na nossa igreja, na entrevista de novos membros, né? Eu nunca recebi alguém que diz assim, pastor, por que você saiu da sua igreja antiga? Eu queria ouvir esse testemunho. Pastor, é porque assim, lá na igreja o pessoal era tão fiel e levava Deus tão a sério, sabe? E eu não tinha compromisso, eu estava atrapalhando. E assim, eu cansei de atrapalhar lá, eu vi que eu era um peso para a igreja carregar, eu não ajudava em nada e tal, eu reclamava muito das coisas. E eu quis deixar os irmãos um pouco mais livres, queria atrapalhar um pouquinho vocês aqui. Nunca recebi não, isso não. Sempre, 100% das vezes, na minha pequena experiência. A igreja não presta, os irmãos não prestam, o pastor não presta, e ele é o reformador que não conseguiu fazer o que Lutero fez, né? Entendeu? E aí chega nesse lugar aqui, aí daqui a pouco passam uns 3 semanas, aí já, entendi agora, irmão. Ah, eu vou conversar com outro pastor. E a gente precisa entender, irmãos, que
como igreja, nós precisamos uns dos outros. Dentro do contexto local aqui, porque Cristo é a cabeça e nós estamos ligados em Cristo. E com isso, irmãos, nós precisamos estar preparados para ter coragem para ser um membro ativo de uma igreja local. A fé corajosa, ela precisa de você sendo um membro ativo na igreja local. Quando eu digo membro ativo na igreja local, eu quero dizer que você vai ser difamado, você vai ser alvo de fofoca, as pessoas vão falar, mas isso não dá permissividade para você. Quer dizer, aqui não acontece essas coisas não, né? Graças a Deus aqui não, mas em algumas igrejas por aí, tem fofoqueiro, tem gente atrasada, tem gente que não contribui, tem gente que não tá nem aí, tem gente que não participa nas programações, não vem no culto à noite porque a vida é muito corrida, e é só a dele que é muito corrida, mais ninguém é. Hã? Não vou vir para a escola bíblica porque eu trabalho a semana inteira e no domingo eu fico cansado. Eu disse, cara, que legal, cara, que bom, que é só tu que trabalha e o resto da igreja inteira é desocupado. Hã? Mas aqui não tem isso. Ou tem? Talvez. Não diga não, que é para não. Irmãos, eu nunca tive uma outra profissão na minha vida. Eu vivo da igreja, pela igreja e para a igreja. Desde quando eu saí da casa dos meus pais, eu estou no ministério. Então, se tem uma coisa que eu fiz da minha vida foi trabalhar com a igreja. E as coisas mais lindas que alguém já me disse e fez por mim, adivinha quem foi que Deus usou para mostrar que Ele me ama? Foi a igreja. Mas o contrário também é verdadeiro. Eu sei que o mundo é caído no pecado e que a doutrina da depravação total é verdade, porque eu também estou dentro da igreja. Então aqui, a questão não é que você está sendo chamado para ter uma fé corajosa, para ir no Oriente Médio e plantar uma igreja lá no meio daquele povo para aguentar tiro por Jesus, não. Se Deus lhe der essa graça, amém. Isso é uma honra e um privilégio. Mas antes de ser corajoso para tomar tiro por Jesus, você precisa ser corajoso para amar gente que não lhe dá bom dia de manhã na escola bíblica. Para entender que ela é a pessoa pela qual Cristo morreu. Entende? E faz parte do mesmo corpo que você. Não. Eu outro dia é, é, fiz parte de uma. Há um tempo atrás, eu fiz parte de uma comissão de ética na ordem de pastores a qual eu sou ligado. E um pastor foi pego roubando. Aí eu ocasionalmente estava presidindo o encontro e tal, aí eu ministrei para ele, olha, se você se arrependeu, 1 João capítulo 1, verso 8, perdoa o vosso pecado, ele é fiel e justo para perdoar os pecados dos purificadores de justiça, o Senhor lhe aceita a respeito disso, lembre de Cristo e volte. Agora, lembre-se que você é um pastor, você não está mais qualificado para pregar no microfone e ensinar a igreja, você está desqualificado. Mostrei lá as razões, não ser apegado ao dinheiro e fica aquela coisa toda. E aí, irmãos, o que aconteceu? Outras pessoas que estavam na reunião disseram que eu fui muito duro, que eu fui muito insensível, que o irmão estava chorando, que o irmão ameaçou se matar, que se ele morresse a culpa ia ser minha. Bastava 6 meses para ele poder repensar e depois fazer de novo e tal. E aí começaram, tipo assim, eu às vezes botava o banner, eu ia pregar num lugar, e aí alguém ligava, ó, não leva ele não, que ele é muito conservador, ele é muito legalista, esse pastor Mateus aí não dá certo não. Aí isso chegou pra mim, irmãos, e aí eu, que também tenho a síndrome do alecrim dourado, fiquei: "Oh, meu Deus, que coisa difícil e tal, não sei o quê. Quer saber? Vou me desligar". E eu liguei para um pastor amigo meu: "Cara, tá acontecendo isso, eu verifiquei, as acusações são injustas, mas eu tô muito chateado, cara, tô muito chateado. Ser acusado injustamente é uma coisa muito ruim". Aí ele falou assim: "Beleza, tem como abrir lá em Mateus capítulo 5?" Eu: "Tenho". Aí ele: "Lê aí, bem-aventurados sois vós quando por minha causa vos perseguirem e vos injuriarem. Alegrem-se". Aí: "Qual sentimento está no seu coração?" Eu disse: "Tristeza e raiva". Ele: "Você está em pecado. Você era para estar feliz, não triste". Aí eu já fui. Aí depois ele falou assim: ó, "Abre Atos 16". Aí Atos 16, aí eu li, né? Aí Paulo sendo apedrejado, Paulo sendo preso, e depois de um dia que o demônio encheu o saco dele, a Bíblia diz que Paulo se estressou com o demônio, expulsou, levou paulada, foi preso. O que é que ele fez na cadeia? Foi gravar a história chorando?
Pegou o celular e foi gravar. Oh, meu Deus, como é difícil o ministério. Escreveu um livro. Meu Deus, as dores do campo missionário. Foi isso que ele fez? O que é que ele fez junto com Silas na prisão? Foi cantar. E aí o pastor me perguntou: Tu levou paulada? Eu disse: Não. Tu foi preso? Eu disse: Não. Tu tá sentindo dor? Não. Falou: E por que tu não tá cantando? Mas tu é muito mole. Aí eu sou muito mole. Eu reconheci. Cristo morreu pela igreja. Tu acredita que esse lugar que você está, você pode servir bem a igreja? Eu disse: Acredito. Então não pare. Continue. Porque você não está fazendo isso por causa de você. Deixe de ser orgulhoso também, viu? Hã? Então, às vezes, essas questões da gente são questões de orgulho. Não é? E aqui o apóstolo Paulo vai desenvolver toda uma questão da morte de Cristo, da primogenitura dele. Ele foi o primeiro que ressuscitou para não mais morrer. Ele fez paz conosco por meio do sangue da sua cruz. Mas um ponto que para mim é muito tocante, irmãos, é quando eu estava noivo da minha esposa, ela, ela foi perseguida por um homem. E aqui eu dei um bocado de exemplo negativo, mas eu vou dar um bom, ok? Só para mim não sair aqui tão pior do que eu já sou. Então, ela foi perseguida lá por um cara e ela ficou ela ficou muito assustada. Aí ela falou: "E aí, o que é que tu vai fazer?" Aí eu disse: "Eu vou lá", né. Na época nem era arma branca como eu sou hoje, porque eu sou uma arma branca, eu sou faixa branca de jiu-jitsu, viu. O bicho mais perigoso que tem no mundo. Na época nem faixa branca eu ainda era. Aí eu cheguei lá na casa do cara e falei: "Mas assim, irmãos, eu fiquei tomado de uma raiva, porque alguém ameaçou mexer com a minha noiva, que era preciosa, e ele, graças a Deus, não a tocou, não feriu, mas apenas a assustou. Ela conseguiu correr, fugiu e tal. E eu olho para esse texto, em proporções muito maiores, eu lembro de Cristo. Eu lembro de Cristo. A noiva dele é preciosa para ele. A noiva dele é preciosa, ele por ela zela, ele por ela lava e ele a santifica. E ai de quem tocar um dedo nela. Então, da mesma maneira que nós oramos para que Deus dê graça a esses irmãos em perseguição, eu também oro para que os perseguidores se convertam. Porque se não fizerem, terão que aguentar a ira santa do Cordeiro de Deus. E reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Que tem em sua cruz o sangue que traz paz com Deus. Que essa fé corajosa, suficiente em Cristo, irmãos, seja a razão pela qual nós oramos por esses irmãos. E aí, de novo, a oração não é para que eles vivam livres. A oração é para que Deus dê a eles graça, assim como para nós. A graça para perder tudo e continuar. A fé corajosa, não é? Que é legal, pensando um pouquinho sobre fé corajosa nos nossos dias. O que é coragem? Coragem é você declarar. Uma vez eu estava num lugar, a pessoa falou assim: ó, eu não aceito essa doença na minha vida. Aí eu olhei, olha só, meu irmão, você não está em posição de dizer isso. Para o Senhor dos Exércitos, você não está em posição. Não aceito, Deus me chamou para ser cabeça e não cauda. Eu decreto a cura. Eu disse, faça um teste. Antes de fazer com Deus, faça um teste. Cadê o caramelozinho que estava correndo aqui? Já foi? Olhe para ele e diga assim, ó, decreto que você se retire daqui agora. Você acha que ele vai obedecer? Os irmãos estavam tudo ataiando, né? Ataia. Mas se você é homem, quiser não fazer experiência com o cachorro, faça com Deus, ou com a sua esposa. Chega em casa e diga assim, meu amor, eu decreto que você bote a minha jantar agora. Você acha que vai dar certo, irmão? Se não dá certo com o cachorro, se não dá certo com as nossas esposas, em muitos lugares, dependendo da idade do filho e do pai, nem com o filho dá certo. Eu espero que lá esteja dando, viu? Vai dar com Deus, irmãos, que não precisa de nada. O nosso lugar aqui é lugar
de aceitar e de pedir a Ele graça. E a fé corajosa não é para dizer, Senhor, passa, ou Senhor, eu não aceito a cruz, mas é dizer, Senhor, eu vou suportar o caso como Cristo fez. A fé corajosa não é para pedir alívio, é para pedir graça em meio ao sofrimento. A fé corajosa é saber que em Cristo nós estamos aptos para perder tudo: filho, emprego, reputação, dinheiro, dons. Irmãos, eu amo isso aqui. Como eu falei, eu nunca fiz outra coisa na minha vida. A minha vida é abrir a Bíblia e ensinar, desde quando eu me entendo por gente. Se a igreja me colocar para fora, eu vou morrer de fome, porque eu vou ficar vendendo aula no sinal. Gente, aqui que é aula de cristologia. Hã? Não sei fazer outra coisa. Mas eu não sou o pastor Mateus. Eu sou Mateus que serve como pastor. Porque eu posso e vai haverá um dia que eu não serei mais pastor e professor. Não é isso que pode dar significado para a minha vida. Eu tenho duas meninas, a Elo e a Elisa. Uma graça as duas. As amo, que dói. Outro dia eu chorei, olhando para a Elo, eu chorei. Filha, tu tá muito grande, filha. Chorei. Mas eu sei, no dia do nascimento dela, na hora do parto, a primeira coisa que eu peguei ela no braço, eu disse, Senhor, ela não vai ser a razão da minha vida. Eu vou viver para ti, para o benefício dela. Mas eu não vou viver por ela, porque ela eu posso perder. Nada me garante que eu vou sair daqui, vou chegar lá na minha igreja, agora que eu vou sair daqui, vou para lá, e ela vai estar viva. Eu não tenho nenhuma garantia para isso. Nem ela, nem, nem as duas. Eu não posso depender delas para viver. Não posso depender da minha esposa. Inclusive, no dia que eu casei, o pastor falou assim: até que a morte os separe. O pastor, casei agora, o senhor já está falando de separação. Porque haverá um dia que eu não serei marido. Eu posso perder minhas pernas, nada me garante de novo que eu vou dormir hoje andando. Nada me garante que eu não posso perder minha reputação, se é que eu ainda tenho. Posso perder dinheiro. Só tem uma coisa, irmãos, que nunca vai poder ser tirado de mim e de você, que é o que traz a fé corajosa. É Jesus Cristo. Nem morte, nem vida, nem coisa do presente, nem coisa do porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus porque está em Cristo. Então a fé corajosa não diz respeito às circunstâncias, diz respeito a uma posição, que é a posição de estar unidos com Cristo. Amém? Deus lhe abençoe. Gostaria de nós que finalizar com a oração. Se você está visitando e ainda não professa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nessa manhã se arrependa do seu pecado e crê em Cristo. Procure os líderes da igreja que eles vão poder encaminhar você nessa decisão. Amém? Que nós estejamos essas verdades no coração e lembrando dos irmãos do Oriente Médio. Senhor, nós somos tão pequenos e tão falhos, Senhor. Nós criamos necessidades desnecessárias como razão da nossa vida, motivo da nossa existência. Mas hoje nós fomos lembrados, por meio da Tua palavra, que o Senhor e nada mais é suficiente para nós. O Senhor e nada mais é a razão da nossa vida. É no Senhor que nós vivemos, nos movemos e existimos. E, portanto, eu te peço, grava essas verdades em nosso coração. Gera as inclinações do Espírito em nós, traz profundidade de compreensão daquilo que somos, dos nossos amores desordenados, Senhor. Nos aponta, os aponta e os destina a Ti, Pai. Senhor, eu peço e lembro mais uma vez pelos irmãos do Oriente Médio, a igreja sofredora, a igreja perseguida. Dê a eles graça, Senhor, para que eles achem na Tua palavra a suficiência que só o Senhor pode dar. Nós também queremos, ó Pai, te lembrar daquilo que Tu já sabe, mas externar público, que se o Senhor, por Tua livre e soberana vontade, quiser levantar do nosso meio pessoas para servirem nesse contexto, nos dê graça e nos envia, Senhor. Não nos deixa ter a nossa vida como valiosa. Que o nosso alvo seja completar a carreira que nos está proposta. Queremos dedicar a Ti a nossa vida, os nossos dons, a nossa família, os nossos recursos, o nosso tempo, a nossa energia, o nosso corpo. Completamente Teu, para Tu fazeres o que quiseres.
manter aqui ou enviar para lá. Que o Senhor trabalhadores, levante trabalhadores para servir no contexto da igreja sofredora. Em nome de Cristo eu te oro e te agradeço. Amém. Aleluia. Amém. Deus abençoe, irmãos.